Olá, meus irmãos que estão acompanhando o canal Descobrindo as Leis do Universo. Vocês estão vendo como é que tá? Teve uma mudança no canal, eu nem avisei muito, acho que eu não vou explicar o que ocorreu, eu vou deixar assim mesmo. Acho que já deu para entender como é que vai ser a dinâmica, mais ou menos. A gente vai falar de teologia, filosofia, ciência. A gente não falou de filosofia e ciência, mas enfim. A gente vai querer trazer conteúdos de qualidade para vocês, pesquisas, estudos, tá? Alinhados à palavra de Deus. Agora eu vou. O que me instigou? Esse vídeo tá meio despido, eu sei, talvez seja uma introdução para uma série que vai haver, tá? Mas eu vou simplesmente explicar a questão do pecado. Tá no título do vídeo. Eu tava vendo e isso me instigou, e algumas pessoas, percebi ateus e agnósticos, ou pessoas que não conhecem da Bíblia mesmo, achando que o pecado é uma coisa super fácil de resolver. E até cristãos assumindo essa postura. Eu vim aqui explicar de maneira simples a complexidade do pecado. Eu sei que eu falo muito complicado às vezes, mas eu vou tentar simplificar ao máximo para todo mundo entender. O pecado não é fácil de resolver. E muitas questões acham que é fácil assim. Não é tão fácil, tá? Eu vou explicar de maneira bem simples aqui, tá? Primeiro vamos apresentar o problema. Qual é a definição de pecado? A definição básica, tem várias, tá? Mas a mais incisiva, a primeira que a gente pensa, a primeira que aparece é a de 1 João, no capítulo 3, no verso 4. Um apóstolo que entendeu muito do que é pecado. Ele diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O que é lei? Lei na Bíblia, e aí eu não vou me delongar muito, o sentido básico vem da Torá, ou Torá, alguns pronunciam Torá, no Antigo Testamento, que vai traduzir a palavra para o grego do Novo Testamento, como nomos. Essa palavra aqui que está no texto significa pura e simplesmente como instrução. Então, tudo que Deus instrui é lei. E quando a pessoa não segue essa instrução, ela está transgredindo a lei. Ótimo, já estamos evoluindo. Quando foi a primeira vez? Qual é o problema? Quando alguém transgrediu a lei, a primeira vez que aconteceu, aparece no livro de Gênesis, na leitura do capítulo 3. Eu vou contextualizar. Vocês conhecem a história. Adão e Eva eram um casal. Deus ordenou que eles fizessem uma coisa. Não comessem de uma certa árvore que estava no jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva se afasta, desobedecendo a ordem de Deus, de que seriam unidos. E ainda que não tanto, foi o suficiente para alguém aparecer. Uma serpente sagaz. Ela vem e nós cremos na teologia cristã, que é Satanás, a antiga serpente. Ela desce e se encontra com Eva. E olha como ela é esperta. Ela, em vez de falar, eu não estou lendo o texto, mas é só ler capítulo 3, no verso 1 mesmo, no primeiro verso. Ela fala, Deus mandou que vocês não comessem de nenhuma árvore. Olha só, a mentira de Satanás não foi que Deus não mandou, que Deus não calmou de comer de alguma árvore. Deus mandou comer só de uma, não comer de uma. E a serpente falou, todas? Ele usa de meias verdades desde o começo. A Eva responde, não, a gente pode comer de todas exceto uma. Mas é só uma. Então, Satanás conta a primeira e maior mentira. Vocês não morrerão. A ordem de Deus, a Torá de Deus, a Torá, ela dizia, não comereis dessa árvore. A serpente diz, aí Deus dá uma ordem, e se comer, morrerão. A serpente diz, pode comer, vocês não vão morrer. A gente sabe o que acontece. O mundo inteiro, o planeta Terra inteiro, ele passa a sofrer as consequências de um ato. E as pessoas acham que é tranquilo. Foi eles que fizeram, não fui eu. Eu não sou pecador. Eles foram. Não é mesmo?
Não é tão fácil assim. Em Isaías, e vamos avançar um pouco na história, eu não vou dar todas as definições. Em Ishayahu, né? Como diz no hebraico, ó, tô gastando aqui. Em Isaías, no capítulo 1, no verso 5, ao falar do povo de Israel, ele diz o seguinte. Ele fala de dessa nação pecaminosa e tal. Porque já vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia. Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Perceba que ele vai falar de Israel, mas ele diz que toda, do povo inteiro. Ele não limita a alguns desobedientes, ele fala que todo a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Você acha que Isaías está falando de doença? Ele está. Mas não é da doença que você está pensando. Porque o verso 13 ele fala, verso 4, ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade. A pergunta se Isaías, há algumas definições, alguns detalhes, mas que não percebemos. Mas nesse texto específico, se o povo de Deus, que era Israel naquela época apenas, ele já estava enfermo, imagina os outros povos. Estamos enfermos dos pés à cabeça, disse o profeta Isaías. Tá? Isso aqui Isaías está registrando o que Deus falou. No finalzinho do livro, o problema foi resolvido? Isaías já estava um pouco mais velho. No capítulo 64 de Isaías, há uma declaração muito interessante. Agora não só se dirigindo ao povo, mas à humanidade inteira. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como um trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque esconde de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Eu sei que há uma continuação e um anterior, eu não vou analisar o capítulo nem o livro inteiro de Isaías aqui. Mas você percebe? O detalhe aumenta. Novamente. Todos nós somos imundos. E a nossa justiça é como trapos de imundícia. Trapos de imundícia era roupa suja ou roupas íntimas, geralmente por mulheres utilizadas no período menstrual. A nossa justiça é como aquele pano. Ele era jogado para fora do arraial de Israel. Quando vamos ao Novo Testamento, novamente estamos apresentando um problema. No livro de Romanos, no capítulo 2, Paulo ainda vai citar a Torá também, a Bíblia, e vai dizer assim, depois de discutir extensiva e ostensivamente sobre o pecado, ele fala, o que nós concluímos? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm a cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Vocês prestaram atenção? Não há um justo sequer. Esse é o Salmo 14. Eu acho que é uma citação um pouquinho maior, na verdade, de alguns outros textos, agora eu não me lembro. Mas a conclusão de Paulo é: todos pecaram. E ela é concluída ainda. No capítulo 3, ele ainda revela mais uma coisa no verso 23. Porque todos pecaram
e carecem da glória de Deus. Não é tão fácil resolver. Desde Adão até agora, não houve um que não tenha pecado. Será que é tão fácil resolver assim? Todos pecaram. Então você não tem que resolver a vida, morrer, não tem que resolver a pena de uma só pessoa, mas de todas as pessoas deste planeta. Se essa é a definição de pecado e que todos pecaram, independente de se transgrediram a Torá, tá? Só pelo, como Isaías disse, já estamos enfermos. Só pela a descendência que nós temos, nós já estamos enfermos. E aí, para piorar, isso é demonstrado porque além desse problema, transgredir a Torá é o primeiro sentido básico de pecado. Todos pecaram, então todos transgrediram. E não dá para escapar disso. Não tem como escapar desse sentido. O ser humano não tem como se salvar dessa condenação. E qual era a ordem de Deus? Certamente morrerás. No hebraico é um pouquinho mais forte, para vocês entenderem. Morrendo morrerão. É um superlativo. Com toda certeza morrerão. Mas vocês podem ver que eu estou vivo. Algo estranho na atmosfera. O pecado deveria ser extirpado do povo e dessa terra. O que aconteceu nesse meio? A gente vai deixar para o próximo vídeo, tá bom? Eu não quero gastar muito tempo de vocês. Eu quero que esse vídeo seja explicitado para vocês perceberem que o pecado é universal. Todos se extraviaram e destituídos estão da glória de Deus. Como Deus resolve essa daí? Eu vou fazer uma parte desse vídeo, que vai demorar um pouco para lançar, só para te dar uma agonia. Talvez alguns já saibam, mas esse vídeo vai ser esclarecedor, tá? Esse primeiro é só para denunciar o problema. É isso? Uma paz para você e sua família. Shalom, Relevi Traúde.